Esse curso, ele é um curso sobre a famosa fórmula E igual a mc2. Uma fórmula simples, boba até, mas acho que a fórmula que ficou mais famosa em toda a história da física e a história da ciência. Todo mundo já viu essa fórmula, seja em outdoor, em divulgação, em livros, em camisetas. Me falaram até que se você vai na Disney, tem um brinquedo lá que está na parede de um dos brinquedos da Disney. Ou seja, é uma fórmula que ficou muito famosa. Essa fórmula também é chamada de equivalência massa-energia, justamente pelo fato de aparecer massa e energia compactadas na mesma equação. E essa fórmula, ela teve um impacto muito grande, ela representou algo muito importante no desenvolvimento da física. Foi o início de uma viagem maluca, e onde foi dar essa viagem? Essa jornada do E igual a mc2, numa série de implicações, consequências e imagem do mundo nunca antes concebida. Então a quantidade de coisa que tem por trás dessa equação é um mundo assim maravilhoso. A gente vai abrir uma caixa nesse curso e falar tudo que apareceu de consequências, usos e imagem do mundo por trás dessa equação. E uma dessas imagens do mundo, resultado dessa viagem que eu falei, é, por exemplo, entender por que as estrelas brilham. Processos de reações nucleares que acontecem dentro das estrelas. A física nuclear, ela foi desenvolvida muitos anos depois dessa fórmula. Essa fórmula, ela apareceu na teoria da relatividade do Einstein. Nós vamos colocar tudo bonitinho nos slides, mas conforme eu vou falando, eu vou ficando empolgado e acabo adiantando coisas, né? Porque eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de escrever um texto, ou mesmo praticar, preparar uma aula. Na hora que você está dando a aula, parece que tem alguma coisa que te obriga a falar, né? E a gente acaba saindo do script. E é sempre assim. Mas nós vamos falar bastante sobre datas, tem aspectos históricos nesse curso muito bonitos. Então, uma das consequências do E igual a mc2 é o entendimento do que acontece na estrela e por que a estrela brilha. Até um físico que fez esse cálculo, é um físico alemão chamado Hans Bethe, que ele ganhou um prêmio Nobel por causa dessa conta, que ele fez a conta das reações nucleares dentro das estrelas, que hoje a gente chama de nucleossíntese estelar, o entendimento da evolução das estrelas, e ele foi o primeiro que fez esse cálculo. E diz uma história que depois que ele fez essa conta, ele estava com a esposa dele namorando, olhando para o céu, e eles estavam vendo as estrelas, e ele falou para a esposa: eu sou o único cara do mundo que sabe por que as estrelas brilham. E ele estava falando, obviamente, do cálculo que ele tinha acabado de fazer. Hoje todo mundo sabe. Quer dizer, um conhecimento bastante difundido, principalmente na física, na astrofísica e na física nuclear. Outra coisa sensacional que o E igual a mc2 permitiu e teve como implicação é o que a gente chama de o desenvolvimento da relatividade geral. Vocês vão ver que bonito, porque o E igual a mc2 é uma fórmula que foi lançada na relatividade restrita. Tem duas relatividades. A de 1905 é a restrita, a de 1915, 10 anos depois, a relatividade geral. Então, vocês vão ver nesse curso o pensamento, a estrutura do pensamento. Você vê que bonita a continuidade de pensamento e de ideia do E igual a mc2, que está na primeira relatividade do Einstein, com a segunda relatividade do Einstein, relatividade geral. Então, uma implicação muito linda do E igual a mc2 é o fato da luz, pessoal, luz, da luz ter peso, pesar, ser atraída pelo campo gravitacional. Isso é uma implicação da relatividade geral. Ou seja, todas as estrelas deformam o espaço-tempo, isso a gente vai falar bem ordenadamente, bem profundamente. E a energia, porque luz tem energia, a energia é que pesa, que é o título do curso. Não é a massa que pesa, porque luz não tem massa. É a energia que pesa.
e a gente vai ver tudo isso bem detalhadinho, tijolinho por tijolinho. Nós temos bastante tempo, são 4 encontros de 2 horas, imagina a gente ficar 8 horas só falando sobre o E igual a MC2, uma maravilha, dá para falar muita coisa. Coisas que normalmente num curso de física ou numa aula do ensino médio, no máximo que a gente dá, eu já fui professor do ensino médio durante 20 anos. No máximo que você fica é uma aula falando da equivalência massa-energia, professor de física. Ou mesmo cursos de graduação, a gente não fica muito tempo falando, a não ser que você vá para o caminho, né, para uma especialização, e aí tem cursos de pós-graduação sobre esse assunto, aí aprofunda bastante. Então a ideia é a gente cavocar e tirar tudo que é possível das facetas, do entendimento, das implicações do E igual a MC2, que normalmente não é divulgado nos livros didáticos e muito menos na mídia, nos meios de comunicação. Tudo que a gente vê nos meios de comunicação é o aspecto da conversão massa-energia, né? É o máximo que a turma fala, não é? Acho que todo mundo já ouviu falar disso. Massa se converte em energia, energia se converte em massa, transformação de massa em energia. Essa é a coisa mais... é a pontinha do iceberg. Tem uma quantidade enorme de coisa para ser tirada do E igual a MC2. E é o que nós vamos discutir nesse curso. Então, se você pegar essa matemática, o E igual a MC2 é uma equação matemática, ou seja, uma linguagem matemática. Pessoal, a matemática ela é muito importante para a física. Não sei se já pararam para pensar nisso. Por quê? A matemática é a linguagem da física. E por trás da matemática tem um caminhão de coisas. Não é só, você olha para essa equação, o que tem por trás da equação? Como que a gente pensa a física? A matemática ela é formada por símbolos e conceitos. Se você olhar aqui tem símbolos e tem 3 conceitos já nessa equação. Conceito de energia, conceito de massa e um conceito aqui que é o C. Assim, nem é muito conceito, mas é uma grandeza da natureza que representa a velocidade da luz. Uma constante. Vocês sabem quanto vale? Velocidade da luz no vácuo. A gente vai... 300 mil quilômetros por segundo. Na escola a gente usa o número em metros por segundo, que é o sistema internacional. É o 3 com 8 zeros na frente. 3 vezes 10 oitava metros por segundo. É a maior velocidade que existe. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso e por que esse C aparece nessa equação. Quer dizer, da onde saiu o C da teoria da relatividade? Nós vamos fazer uma construção do desenvolvimento da mecânica, do eletromagnetismo, até chegar na relatividade. Porque não adianta eu chegar e falar assim, o significado do E igual a MC2 é isso, na relatividade. O bonito é a gente ver as mudanças de significados. Porque a massa e a energia tem uma história de significados. Como que a turma entendia a massa e a energia na mecânica? Isso 4 séculos antes, hein? Newton, 1670, considerado o pai da mecânica. Como que a matéria e a energia era entendida no eletromagnetismo, quase 2 séculos depois, 1800, final, e depois na relatividade. E o que mudou nessa relação? E isso que é bonito de ver, essas mudanças. Por quê? Porque a matemática, ela aponta para alguma coisa. Para onde que ela está apontando? O conhecimento, ele não se encerra na matemática. Tem coisa antes. A matemática é a expressão de um conhecimento. Que conhecimento é esse? De conceitos que trazem uma imagem da natureza, uma imagem do mundo, e nós vamos falar bastante nesse curso sobre as imagens do mundo que estão por trás do E igual a MC2. Você vai falar assim, nossa, olha o que significa, significado. O E igual a MC2, significa isso, isso, isso. É a imagem do mundo que está por trás. E o que tem atrás da imagem do mundo? Ideias. Vocês já devem ter ouvido que o Einstein captou muitas... As ideias que estão na teoria da relatividade são completamente diferentes das ideias da mecânica. Tudo bem? Ideia, pensamento, imagem do mundo, e essas ideias se expressam na nossa área de conhecimento, ciências da natureza, se expressam
por uma linguagem matemática. O nosso pensamento, pessoal, o pensamento é estruturado matematicamente. A gente não fala, tudo bem, a gente fala, estou dando aula, eu uso a palavra. Mas a linguagem da física não é a palavra, ela é averbal. A linguagem é matemática, a estrutura do pensamento é matemático. Palavra não cobre o mundo. Tem muito conhecimento por trás de coisas que não são as palavras. A palavra não cobre o mundo. Um texto que é feito de palavras não cobre todo o conhecimento do mundo. Vocês sabem a origem da palavra texto? Vem de têxtil, de tecido. Aí você pega, por exemplo, um tricô, você faz assim, ó, tá cheio de buraco. As palavras não cobrem o mundo, então tem um monte de conhecimento no silêncio, nos gestos, nos olhares, um monte de conhecimento. A gente transmite um monte de coisa. Então, a matemática é um veículo que transmite o conhecimento da física. Um veículo que não é verbal. E esse aspecto da matemática ele é muito interessante, porque desde a Idade Média eles já sabiam disso. Na Idade Média, pessoal, tem universidade na Europa desde 1100. Olha como nós estamos atrasados. Em 1200 já tinha universidade na Europa. O que eles aprendiam? Qual era o conhecimento que era aprendido nas universidades da Europa nessa época, 1200? Eles aprendiam dialética, retórica. Isso! O trívio. Já ouviram falar, né? E o quadrívio. Então, desde essa época, eles já tinham contato. O que é o trívio? Eram disciplinas, eram áreas do conhecimento que podiam ser expressas por palavras. Todos os cidadãos aprendiam. Que era exatamente o que o senhor falou. A retórica. A dialética e a gramática. Tá vendo? Tudo relacionado com a língua. Dialética, a arte do diálogo. Retórica, argumentação. E gramática, a estrutura da língua. Língua, palavra. E aqui, era uma outra classe de conhecimentos que não eram todos os cidadãos. Eles chamavam essa classe de conhecimentos superiores. Conhecimentos que não eram expressos por palavras. Se você procurar no dicionário, você vai encontrar a palavra trívio e quadrívio. É daqui que vem a palavra trivial. Isso aqui é trivial, é fácil. E o que é um conhecimento quadrivial? Lá na Idade Média, o quadrívio englobava, o senhor sabe? Geometria, a música, pessoal, conhecimento. Conversa com um músico. A pausa, que é o silêncio, é muito importante na música para transmitir algo, uma sensação. Não é palavra. Geometria não é palavra. Astronomia é a parte a parte da física. E aritmética, matemática. Então, nesse sentido, a física ela não é trivial mesmo. A física é quadrivial. Nós moramos aqui nesse mundo. Num mundo onde o pensamento é estruturado por símbolos, conceitos, ideias, matemática, lógica, que ordena o pensamento e a gente entende o mundo assim. A gente interpreta a natureza dessa forma. Tudo bem? Então, tem coisas que a gente não... que só se você penetrar nesse mundo que você vai entender. É claro que a gente pode entrar na fórmula e esticar e tirar todos os significados, mas você precisa ser imerso, assim como uma língua, a matemática é uma língua, uma linguagem. Se você, por exemplo, pega a língua inglesa ou qualquer outra língua, alemão, qualquer língua, se você decorar todas as palavras do dicionário, você fala inglês fluente? Por quê? Você decorou todas as palavras. Por que você não fala a língua fluente decorando todas as palavras do dicionário? Porque tem uma estrutura de pensamento que você tem que se
apropriar. Você tem que introjetar dentro de você uma forma de pensar na língua. Matemática é assim. Então, do mesmo jeito que para você aprender uma língua, você precisa ter vivências para ser fluente, né, na língua. Você precisa ter vivência, tem que ter uma imersão na cultura, para pegar tudo aquela coisa que os livrinhos não trazem, né? A gente estuda em escolinha de inglês aqui, você aprende gramática, você aprende a gramática da língua, mas você não fala fluente. Então, quando alguém quer falar fluente, o que ele vai fazer? Vai morar um ano nos Estados Unidos, vai morar um ano na Inglaterra, vai morar um ano fora, porque ele vai ficar imerso naquela cultura. E demora para você pegar isso. Matemática é a mesma coisa. Aí a gente chega na aula, na escola, nós somos nossos professores, acredito que muitos de vocês são professores também, chega lá e trata aquilo com o estudante como se fosse trivial. Não tem nada de trivial. Tem uma lógica muito difícil por trás da matemática. É por isso que todo mundo camela horrores com a física e com a matemática na escola, né? Porque é outro mundo. É um mundo que não é verbal. E precisa de uma inserção mesmo para você começar a entender. Então nós vamos fazer um pouco desse caminho, trazer as ideias que estão por trás dessa equação simples e boba. Boba. Pega dois números, multiplica, dá um terceiro número. Mas não é número que nós estamos falando. Nós já estamos, nós não vamos parar na matemática. A matemática, ela aponta para alguma coisa. Então, você tem uma equação, ela está apontando para tem um antes. É a ideia que nós vamos discutir. Por isso, é assim, então a matemática é muito simples. Aqui, a matemática da relatividade é muito simples. Muito simples. O que é difícil são as ideias. O que é difícil é reformular o pensamento, porque a gente foi acostumado na escola com o pensamento newtoniano, desde o dia que a gente nasceu. Então as nossas concepções são todas newtonianas. Mas a matemática da relatividade é fácil. Olha aqui, ó. E da outra relatividade, que é os aspectos do espaço e do tempo também. Transformações de Lorentz, continha de mais e de raiz quadrada. Matemática fácil. Pensamento e ideias difíceis da gente mudar de referencial, sabe? Mudar de pensamento. Você precisa mudar o que você pensa para conseguir entender a relatividade. E aí tem outras teorias da física. Por exemplo, você pega o eletromagnetismo, as ideias do eletromagnetismo até que são fáceis. Por exemplo, carga cria campo, mas daí você vai olhar para as equações do eletromagnetismo, aí as equações são difíceis. Quem estudou eletromagnetismo aqui, a nível de graduação, pega aquelas equações de Maxwell, você vê, olha que ideia simples. Onde tem campo elétrico a gente representa com a letra E, onde tem campo elétrico é porque tem carga. Carga cria campo, olha que ideia simples. Carga elétrica cria campo em volta. Como é que é a representação matemática dessa ideia? Divergente de E é a carga interna de uma superfície. Um horror. Divergente é uma ferramenta matemática que tem 3 dimensões, é um horror. Então, no eletromagnetismo é o contrário, a matemática é difícil, a ideia é simples. E na física quântica? Na física quântica é tudo difícil. Quem também teve a oportunidade de estudar física quântica num curso de graduação, a matemática é difícil, que trata com números complexos e equações diferenciais, e as ideias mais ainda. Tem até uma brincadeira na faculdade que os alunos falam, né, que física quântica você não aprende, você se acostuma. Porque ninguém entende nem as ideias e nem a matemática. É um negócio assim... Só que a matemática, então, como eu disse, ela tem que estar apontando para alguma coisa. A gente não pode parar na matemática. Ela realmente aponta para algo, que é a interpretação do mundo. E quem para só na conta fica capenga. Tem muito físico matemático, ou muitos... físicos teóricos ou muitos matemáticos que gostam de só fazer a conta e não querem. É uma opção, tudo bem também, mas entender o porquê, da onde veio aquilo e o que aquela matemática significa. E isso que é difícil na física quântica. Você resolve uma equação da física quântica, puta, ela funciona, mas o que aquilo significa é também difícil. Tem também até uma outra história engraçada que a gente conta de um professor que estava dando aula de física quântica aqui na USP.
Ele encheu a lousa de cálculo, conta. Aí o aluno perguntou, e fez a conta, deu certo, beleza, estava todo mundo feliz. Aí um aluno perguntou, tudo bem, o que isso significa? O professor olhou e falou assim, não importa. Tipo assim, cala a boca e faz a conta. E a gente até ficou com essa frase como, né, um jargão, cala a boca e faz a conta. Então depende da abordagem. Eu gosto muito de penetrar nesse mundo aqui, no mundo do porquê. Porque isso aqui é que nem aquele provérbio chinês que vocês já devem ter ouvido, né? O homem aponta para a lua, o ignorante olha para o dedo, o sábio olha para a lua. Então a matemática está apontando para alguma coisa. Se você parar na matemática, não é muito sabedoria, porque ela está apontando para alguma coisa. Vocês têm cachorro em casa? Faça a experiência com um cachorro. Chega para o seu cachorro e fala assim, olha aquilo ali, ou sei lá, pega aquela comida, não sei o quê. O cachorro não vai olhar, ele vai olhar para a ponta do seu dedo. Por quê? Porque é uma abstração mental, é um pensamento muito elaborado. Você imaginar uma linha tracejada, pessoal, isso é pensamento abstrato. E olhar aquilo ali. Os animais não têm esse pensamento abstrato. É um pensamento muito elaborado. O ser humano tem. Nem todos, né? Mas é essa a diferença. Então a matemática está sempre apontando para alguma coisa. Então nós vamos além do E igual a MC2. Nós vamos mostrar tudo que tem em volta do E igual a MC2 e como que essa fórmula foi concebida e as consequências dela para o mundo material. E vamos falar então de significados e contextos, porque os conceitos têm significados e os significados dependem do contexto. O conceito de massa, matéria na mecânica é um, o conceito de massa e matéria no eletromagnetismo começou a enfraquecer, e o conceito de massa e matéria na relatividade é outro. Então os conceitos eles mudam de significado, eles são ressignificados ao longo do desenvolvimento da física e do pensamento físico. Tudo bem? E nós vamos passar então por tudo isso daí. Pessoal, E igual a MC2, quais são os dois conceitos importantes aqui para a gente discutir? Conceito de energia e conceito de massa, de matéria. Será que massa é a mesma coisa que matéria? Já se perguntaram isso? Porque o que aparece aqui é massa mesmo, massa. Vai na balança, tantos quilogramas, né? E matéria? Matéria é um conceito mais amplo, que a gente também fala em física, por exemplo, toda a matéria do universo. Mas ao longo do curso a gente vai ver aqui que a matéria engloba a energia também. Por quê? Porque a energia pesa, que é a consequência, principal do E igual a MC2, a energia que pesa na balança. Nós vamos mostrar isso tintim por tintim, para não ficar um dogma e você sair por aí falando, não, nós vamos mostrar por que a energia pesa e a luz é atraída pelo campo gravitacional, tá? Então, se você pegar esses dois conceitos, eles são iguais, massa e energia. Tem muita gente que fala, é igual, olha aqui, ó, é igual, por causa do igual. Será que os conceitos são todos iguais na natureza ou na física? A física tenta mostrar a natureza, né? Os conceitos são iguais. E quando eu falo igual, assim, pergunta no fundo do seu... Força é igual à energia? Energia é igual à matéria, massa? E não é. Os conceitos, eles têm papéis e funcionalidades diferentes dentro da teoria, dentro da nossa organização do conhecimento científico. E tem mesmo, para nós, físicos, professores, cientistas, pessoas que lidam com conhecimento científico, os conceitos assim, não é tudo misturado, tudo empilhado, uma meleca, tudo igual. Não, existe uma organização e uma diferença de ontologia. Já ouviram essa palavra, ontologia? O que quer dizer ontologia? Ontologia é a natureza do ser, a essência daquilo que você está discutindo. Então, em essência, a massa não é, o verbo é, ser, é o que aquilo é. A massa não é a mesma coisa que energia. A força não é a mesma coisa. Tempo, espaço, tudo diferente.
ontologias diferentes. Então, se você procurar no dicionário, tem lá o significado da palavra ontologia. É uma parte da filosofia que considera o ser, o que é mesmo, em essência. Estudo do ser, a ciência do ser. O ser não é ser humano, tá? Por exemplo, a ontologia de um objeto. Então, o que aquele objeto é? Por isso o verbo ser. Então, se a gente pegar dentro da física, conceitos da física, tem um monte de conceito. A gente passa pela escola, ou da aula, ou no curso de graduação, tem uma infinidade de conceitos. Corrente elétrica, tempo, campo. Pessoal, campo não é campo de futebol, é o campo da física. Tem 3 campos na física, né? O campo elétrico, o campo gravitacional e o campo magnético. Campo, força, movimento, referencial, inércia. Você pega um livro de física, vai aparecer todas essas palavras. Aceleração, metal, condutores, momento linear, radiação, calor, capacitor, carga, cristal, vidro, onda eletromagnética, velocidade, período, trabalho, luz, tensão, uma série de coisas. Energia elétrica, matéria, potencial, antimatéria, conceito novo, quer dizer novo, 1928, novo, perto do desenvolvimento de Galileu, Newton, é conceito novo, antimatéria. Sabe como é que foi descoberta a antimatéria? Matemática pura. É legal a gente ir falando essas coisas, pra você ver o poder da matemática. Que a matemática realmente aponta para alguma coisa. Ela é o veículo. E se você parar na matemática, você faz o papel de ignorante. Então, dentro da teoria da relatividade, tem uma equação que descreve a energia relativística das partículas. M2C4 mais M2P... não, tem um C aqui. C... Isso aqui. Aí vem um físico, Paul Dirac, olhando para essa fórmula, a energia das partículas. Eles já estavam desenvolvendo a física de partículas. 1900, um tempão, 23 anos depois do E igual a MC2. 23 anos depois. Aliás, o E igual a MC2, a fórmula do Einstein, foi concebida em 1905, demorou quase 20 anos para ela começar a ser incorporada na física. Por quê? Porque naquela época, eles não sabiam nada de física de partículas. A física nuclear começou a ser desenvolvida na década de 20, 30, a física de partículas. Então, em 1905, não sabiam nada. Só conheciam um elétron, um próton. Por isso que o Einstein demorou tanto tempo para ganhar um prêmio Nobel. Porque não tinha aplicações da teoria da relatividade imediatas. Dilatação do tempo, contração do espaço, só para velocidades relativísticas. Aqui na Terra, o seu carro pode ser o mais potente que for, velocidade não chega nem perto da velocidade relativística. Não tem efeitos do espaço e do tempo. Equivalência massa-energia, não conheciam as partículas. Depois do desenvolvimento da física nuclear, da física de partículas, se tornou imprescindível o uso do E igual a MC2 dentro da física. E aí esse físico, Paul Dirac, em 1928, analisando essa equação dentro da física de partículas, ele falou assim, energia ao quadrado, energia ao quadrado, quando você tira a raiz quadrada, a solução dessa equação, raiz quadrada, né? Quando você tira a raiz quadrada, qual que é a resposta? Por exemplo, você faz assim, x ao quadrado é igual a 4. Isso, raiz quadrada de 4, só que tem uma solução positiva e uma solução negativa. O cara ficou falando assim, nossa, tem 2 soluções essa energia. Pessoal, você pode pensar na coisa mais absurda do mundo, você não vai pensar no conceito de antimatéria. Você pode tá totalmente alucinado, você não vai pensar o que ele pensou. Pensamento, tá vendo? Ele falou assim, bom, se tem 2 soluções, deve existir uma partícula com as mesmas características, com energia contrária, energia negativa. Aí ele nasceu o conceito de antimatéria. Nasceu.
teoricamente, previsão teórica, a matemática apontou. Previsão, a matemática é preditiva. Isso foi em 1928, depois de 4 anos, um outro físico chamado, acho que Carl Anderson, detectou a antipartícula do elétron-pósitron numa câmara de nuvens, num experimento. Prêmio Nobel para os dois, para o que preveu e para o que detectou experimentalmente. Então, olha a importância do pensamento matemático. Pessoal, a partícula famosa, a partícula de Deus, o bóson de Higgs, que foi descoberto lá naquele acelerador gigante que tem na Europa, o CERN, previsto teoricamente 48 anos antes. O Higgs, físico inglês, o amigo dele era holandês, os dois ganharam, os dois que fizeram a conta. O Higgs, um físico inglês, fez os cálculos, previu a existência da partícula de Deus, o bóson de Higgs, 48 anos antes. Foi descoberto em 2012, faz a conta, menos 48, ele tinha 35 anos, aí passou a vida dele, ganhou o prêmio Nobel com 85 anos. Olha como que é a prática da ciência. É assim. Bonito, né, isso? Porque precisou de tecnologia, né? Muita tecnologia para chegar naquela pesquisa de altas energias. Tanto que hoje a física de partículas é classificada como pesquisa de altas energias. Porque tem tanta energia envolvida naquelas colisões para chegar no mundo microscópico, que precisou 48 anos para desenvolver tecnologia para acelerar as partículas naquela velocidade lá e conseguir fazer tudo o que eles fizeram para detectar uma partícula minúscula, que é o bóson de Higgs. Tudo bem? Então, antimatéria, tudo isso falando da antimatéria, né? E o poder da matemática. Aí você pega todos esses conceitos aqui, eles são iguais na física? A gente entende eles do mesmo jeito? Não. A gente não entende do mesmo... mais um, resistência. A gente não entende. Então, se você olhar para a natureza e pegar um problema de física real, por exemplo, a Terra girando em torno do Sol, é um problema... Aqueles elementos todos que estavam na lousa, todas aquelas palavras, como é que a gente entende um problema de física? A Terra está aqui, o Sol está aqui e a Terra girando em torno do Sol. Por que a Terra está girando em torno do Sol? O que prende a Terra no Sol? O campo gravitacional do Sol, que invisível, imaterial, abstrato, totalmente mais real, cria uma força, permeia todo o espaço, cria uma força de atração, que é a força de origem gravitacional, FG, força de origem gravitacional, e a Terra girando em torno do Sol. E de todos os elementos que tem, daqueles que eu coloquei no slide, a força gravitacional. O que aparece num problema de física? Como é que a gente entende essa organização do pensamento físico? Todas aquelas palavras são a mesma coisa? Desenvolvem, têm o mesmo papel dentro de um problema da natureza? Por exemplo, carga elétrica, massa, tempo, espaço, as leis de Newton, a força, o campo, é tudo a mesma coisa? Não, não é tudo a mesma coisa. Como é que a gente vê isso? Se a gente fizer uma analogia desse fenômeno, desse problema de física, com uma dança cósmica, a Terra girando em torno do Sol é uma dança, fazendo analogia com uma peça de teatro, existem atores, existe o palco e existe o diretor da dança cósmica. Quem são os atores? As massas, nesse caso. Se a gente tivesse pegado, por exemplo, um problema de eletromagnetismo, seriam as cargas elétricas. São atores da natureza. Atores que desempenham a dança ou o fenômeno, ou seja, eles que participam do fenômeno, do problema da natureza. E o palco?
que seria o palco onde essas coisas, a palavra onde, essas coisas, os fenômenos acontecem? O que é o palco? O espaço, só o espaço? E o tempo também. Então, o entendimento que a gente... junto com a massa tem o campo gravitacional, que eu falei aqui. Então, o palco, o espaço e tempo, eles têm essa característica dentro da física. A gente pensa assim. Espaço e tempo não é ator. Espaço e tempo é palco. As coisas, as massas, interagem via campo no espaço e no tempo. Então, a ideia que nós temos de palco é um espaço infinito, pré-existente, a ideia newtoniana, tá? Newton. Depois a gente vai passar para a relatividade para vocês verem o que mudou. Um espaço infinito, pré-existente. O que quer dizer pré-existente? Tendo ou não tendo os atores, o espaço existe. Tudo bem? Pessoal, sai todo mundo dessa sala. O espaço continua existindo. O espaço aqui é igual ao espaço ali, que é igual ao espaço ali. É um palco pré-existente, abstrato, imaterial. E o tempo também, o tempo passando. E quem seria o diretor? Quem que rege a peça de teatro? Quem que manda na Terra fazer uma órbita elíptica e não uma órbita quadrada? Quem que dita? O diretor. Quem que faz isso? Hã? O que da física? As leis, a lei. Então, o papel de uma lei não é palco e não é ator. A lei é o que manda. As leis dinâmicas, que no caso da mecânica é o F é igual a ma. Lembra a segunda lei de Newton? A gente aprende na escola, né? F é igual a ma, que diz que a Terra faz uma órbita do jeito que ela faz. E resolver o problema da Terra significa descrever a trajetória da Terra. Isso resolveu o problema da física. Que muitos fizeram isso. Galileu tentou, Kepler, aí veio Newton, e com essa lei aqui ficou totalmente entendida. Quando você resolve F é igual a ma para a órbita da Terra, vai sair lá dentro do A. Pessoal, que força que você coloca aqui, no caso desse movimento da Terra? Que força é essa? Pessoal, é a força gravitacional, a força advinda do campo. Ó. Então, a força gravitacional é o tipo de força que dá a interação entre as massas. Por isso que a gente coloca o campo. Lembra das 4 forças fundamentais da natureza? As 4 interações da natureza? Campo eletromagnético, força forte, força fraca. Nós vamos falar um pouco de força forte quando a gente entrar nos núcleos, tema desse curso. Mas a força gravitacional é uma das interações. Então, ela é ator. Ela está junto com a massa, a força gravitacional. Aí você veste esta equação, que é a lei, com a força gravitacional, vira a manivela matemática e o que dá como resposta, pessoal? A trajetória. É sempre a trajetória que a gente quer saber, né, num problema de física. Porque a massa é dada, a lei você conhece. O que você quer calcular? A posição no tempo e no espaço. Né? Posição já é o espaço. Posição no tempo e espaço. Trajetória. A lei é conhecida, as massas são dadas. Então, o que você tem que calcular, e normalmente é o que é requerido num problema de física, que o professor de escola sabe, né? O que a gente sempre pede para o estudante nos problemas de segunda lei de Newton? A aceleração dos bloquinhos. Né? A gente só pede a aceleração dos bloquinhos. Tudo bem, aí tem umas variantes, você dá aceleração e pede a força, mas o que você quer saber é a aceleração dos bloquinhos. A aceleração dos bloquinhos. E o que é aceleração, pessoal? A aceleração está no palco, né? Deixa eu pôr aqui. Se você olhar para essas duas forças, a força que está no diretor e a força que está no ator, ou seja, a força de origem gravitacional, elas são iguais. Pessoal, agora abstrai um pouco. Essa é a força real que está na natureza.
essa força aqui é a força abstrata que está na lei. Você veste a força abstrata com a força real que está na natureza. Esse F aqui ele pode ser incorporado, ele pode ser vestido com qualquer força. Se for, por exemplo, o átomo, o elétron girando em torno do próton, o que vai mudar aqui nesse quadro? O raciocínio e a organização é idêntico, igual. Aqui vai ter carga elétrica, aqui vai ser campo elétrico, e aqui vai ser a força elétrica, a força de Coulomb. E você também usa a lei de Newton para resolver a trajetória do elétron. Isso na física clássica. Quando você vai para a física quântica, você não usa mais a lei de Newton, por isso que o quadro não é... Então essa organização é o pensamento clássico. Como que a gente concebe o espaço, o tempo e a matéria. Pessoal, matéria para nós na mecânica clássica está aqui, ó. Massa está aqui, massa é ator. Aí nós vamos mostrar o que vai acontecer com a relatividade. Qual a ideia que o Einstein colocou sobre matéria, que não é ator na relatividade. Ele vai bagunçar tudo isso daqui. Isso é o que a gente sabe bem, né? É a mecânica newtoniana. Desce redondo. Então, qual que é a diferença entre essas forças? Essa aqui é a força real. Essa é um ente abstrato que você veste. E tem um significado mais profundo, porque essa força aqui, ela é diretor. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa força está dizendo o que a massa faz. Ó, a massa vai ter uma trajetória tal. Quando você resolve essa equação, você dá a trajetória elíptica de resultado. Aqui dentro da aceleração, já vou falar como. Então, essa força diz o que a massa faz. E essa força, essa expressão diz de onde vem a força. A força vem da interação entre duas massas. Então aqui é a origem da força e aqui é o que a força faz. São diferenças ontológicas também, ó. Aqui essa expressão diz o que a força faz e essa expressão diz de onde a força vem. A força vem. Então olha a perfeição das ideias da mecânica, que estrutura a teoria da mecânica. O Newton, ele concebeu tudo isso daqui. As leis da dinâmica, que são as 3 leis de Newton, mais a lei da gravitação. Ele foi completo. Ele falou de onde a força vem da atração gravitacional, atração entre corpos, e ele falou o que a força faz. Tudo bem? Esse aqui, então isso aqui é uma maneira vetorial de expressar um vetor. Então olha, a força é um vetor. Se eu colocar só essa expressão aqui, é só o módulo da força. Para ficar vetor com vetor, eu coloco um versor, que isso aqui indica a direção da força. A direção da força gravitacional é a direção do raio, do versor R, ó, direção do raio aqui, ó, do raio da trajetória. É uma linguagem, você vê, matemática, é uma linguagem, é um chapéu, é um versor. Ó, qual a diferença de vetor e versor? Isso aqui ele só diz a direção. Então, o vetor R, por exemplo, se eu faço um vetor aqui, ó, um vetor R, ele tem um módulo, sei lá, de 10 unidades na direção do versor R. É uma direçãozinha imaginária. Não é spin. Não é spin. Spin, tô longe disso. É uma linguagem, tá? É uma maneira de representar a direção dos vetores. É o versor. Só para ficar rigorosamente... Pessoal, mais um exemplo disso, só para a gente esticar um pouco. Campo gravitacional, ó, esse cara aqui, ó, o G. Quanto que ele vale? Aqui na Terra, vocês sabem de cor? 10, né? 9,2, 10. Então, o G é um campo, ele é vetor. Por que ele é vetor? Porque ele tem módulo, direção e sentido, ele tem 3 características. Se eu simplesmente escrever assim, ó, G igual a 10, matematicamente essa equação está errada. Por quê?
Porque do lado esquerdo tem um vetor e do lado direito tem um número. Então você não pode dizer que um vetor é igual a um número, porque número é escalar. Então tem que complementar aqui com a direção da gravidade. Qual a direção da gravidade? Radial. Na verdade é negativo, né? Mas tudo bem. Direção do raio da Terra. Tá? Só para ficar matematicamente compatível. Ó o significado, é linguagem, você vê? Significado. A matemática, assim, você tem que costurar o significado nos símbolos. Se eu coloco um símbolo assim, ó, um símbolo qualquer, assim, ó. Você não sabe o que significa. Então eu preciso costurar um significado aqui. Tem que ter um discurso. Costurar o significado no símbolo matemático. É ciências exatas, seja engenharia, seja física, matemática, já no primeiro ano, né, o Kaique deve lembrar. Ele está fazendo física. Já no primeiro ano você vai para o laboratório teoria de erros. Todas aquelas coisas de desvio padrão, tudo não pode, a gente não pode abreviar nada, aproximar nada. Só por curiosidade. Na física nuclear, eu não trouxe meu livrinho, vou trazer a partir da semana que vem, preciso lembrar. Um livrinho que tem todos os dados da física nuclear, das partículas. Os caras fazem experimento lá nos aceleradores e eles colocam a massa das partículas. Gente, massa de partícula é da ordem de 10 a menos 30. Eles colocam com 10 casas. Aí lançam um livro novo, fizeram um novo experimento, mudaram a última casa. Fala, nossa, melhoraram a medida da massa da partícula. É assim, física experimental. Ela não é constante, ela não é constante porque a Terra não é uma esfera perfeita, ela é achatada nos polos. Então, se você pegar, por exemplo, a expressão teórica do G... Pessoal, onde está o G aqui? Se aqui fosse uma luz, eu já ia pintar aqui, não posso, a parede. Onde está o G aqui? Força gravitacional, ó. Agora eu vou escrever em módulo, então não vou pôr a flecha e não vou pôr o versor. Onde está o G aqui? O campo gravitacional. Está aqui, ó. G. Então, na superfície da Terra, essa força de origem gravitacional a gente chama de força peso. Peso é igual a mg. Está aqui. Então, do que depende o G? Do raio da Terra. Do raio da Terra. E a Terra não é uma esfera perfeita. Então, tem lugares que ela está... Então, o G não é constante ao longo da Terra. Fazendo também uma aproximação com para nós, por exemplo, para quem está na escola, não é isso que importa, é fazer conta. Quer ver o que importa? A gente vai falar um pouco disso agora. Exatamente. Então, o que a gente estava falando aqui? Que o palco, o Newton já falava que o espaço e tempo é pura geometria. Pessoal, que a parte da física estuda só espaço-tempo, 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 relações, equações horárias, cinemática. É só geometria do palco. Não tem nenhuma lei na cinemática. Na cinemática, a gente fica só... Ó, a cinemática está só nesse andar aqui, ó. Função horária do espaço em relação ao tempo, a derivada do espaço é a velocidade, a derivada da velocidade é a aceleração. Geometria, geometria, geometria. Só geometria do palco. E aí, então se você pegar, por exemplo, o que eu estava dizendo, quando você vai resolver um problema de física, o que você quer calcular é sempre a equação da trajetória, que está aqui, ó. É sempre o palco que você calcula. A geometria do palco. Por quê? Porque a aceleração é a variação da velocidade, a velocidade é a variação do espaço, está tudo aqui dentro, ó. Você calcula a aceleração, mas está tudo aqui dentro do palco. Então o resultado, a resposta do problema é a geometria do palco. Você quer saber a trajetória da Terra, a posição da Terra, os dias do ano, tempo e espaço. Trajetória da Terra. Não tem mais nada que você precisa saber para descrever o movimento da Terra. E quando você resolve essa equação, isso aqui é uma equação diferencial, na escola a gente não resolve, porque quando você pega aqui, ó, a aceleração da Terra e coloca essa força,
Aceleração é a derivada do espaço, d2s, dt2. Vocês derivam 2 vezes o espaço e a gente não faz equações diferenciais na escola. Mas já no primeiro, segundo ano de faculdade, você resolve essa equaçãozinha aqui, que é a segunda lei de Newton, com uma ferramenta matemática chamada equação diferencial com derivadas, e você vai ter uma equação da trajetória. Sabe qual que é o resultado dessa equação? Um x variando em função de y, um y variando em função de x, que dá a equação de uma elipse. Elipse. E aí você comprova a lei de Kepler, que ele fala que todos os planetas têm trajetória elíptica em torno do Sol. É isso daqui. Tudo bem? Então, uma coisa interessante é que assim, olha, o diretor, que é a força, ele é meio híbrido. Ele mistura o ator com o palco. Tudo bem? Ele mistura. Ele pega um ator e fala o que acontece com esse ator no palco. Esse é o papel das leis dentro da física. Então percebe que hoje, por exemplo, quando a gente fala massa é ator, tem conversa. Espaço é tempo. Espaço é palco. Tempo, espaço é palco. Então a gente sabe, essa é a ontologia que está por trás. Massa é ator. Força depende. Se for a força de origem de campo, ela é ator também, porque ela nasce no campo. Ela nasce da interação entre as massas, então ela é ator. Se for a força da lei de Newton, ela é diretor. Então essa é a diferença de ontologia. Aí todas aquelas palavras que eu pus naquele slide, todas, elas se encaixam nessa estrutura. Só que é uma estrutura de pensamento. Ela se encaixa aqui, todas. Fala, o que é período então? Período é tempo, palco. O que é frequência? Frequência é o inverso do tempo, palco. O que é onda eletromagnética? Campo. Campo está aqui. Se for o eletromagnetismo, aqui entra a carga elétrica como ator. Carga elétrica e o campo eletromagnético. Onda, ator, campo. Inércia, propriedade do ator. Propriedade da massa. Vou falar da inércia aqui. Vai mudar tudo na relatividade. Nós vamos falar. Percebe? Que mais que eu pus lá no slide? Força, tá por aqui. Leis, diretor. Temperatura. Agitação térmica. Falta uma palavra que nós vamos colocar agora, que tem a ver com a temperatura. Quem falou temperatura? Agitação térmica, energia. Onde a gente coloca energia aqui? Vamos passar para frente. Onde a gente coloca energia nesse quadro? Agora nós vamos começar a falar da energia. A massa está aqui, massa é ator. Vamos localizar a energia nessa estrutura de pensamento. Mas antes, rapidinho, o que eu estava falando das leis, já antecipei. Na escola, como é que a gente vê essa estrutura de pensamento na escola? Aí você fala, nossa, que chatice, eu tenho que ficar dando aula de bloquinho. Pois é, resolvendo a segunda lei de Newton, né? No segundo ano do ensino médio, você fica 3 meses só fazendo bloquinho com rodana, plano inclinado, rodana daqui, puxa de lá, 3 bloquinhos com fio, faz todos os tipos de bloquinho. Pra que isso? Não serve pra nada? Serve sim. Você está introjetando prática, na prática do estudante, esses 3 elementos, que é o mesmo problema da Terra e do Sol. É o mesmo problema. Tem o palco, tem o diretor e tem o ator. O que é dado? A massa. O enunciado do exercício da prova, né? A massa. Aí você sabe que tem um campo e se aplica a força-peso. Pessoal, a força-peso é a mesma força gravitacional, é a própria. Ator. Aí o que você pede? O professor pede a aceleração. Calcule a aceleração do bloquinho. É o que, no item A, né? Normalmente o item B é uma coisinha diferente, assim, tipo, velocidade final. Aí você pega Torricelli e pronto, acabou o exercício, né? Mas o que interessa mesmo é isso aqui. Onde está a aceleração? Aqui, no palco. E a lei é dada, aplicação da lei. É isso que a gente faz na escola.
Aí você vai para o eletromagnetismo, problema de carga de átomo. O átomo é igualzinho. O átomo é igual aqui, ó. Você só troca a força gravitacional pela força de Coulomb, força elétrica. Você só troca o campo G pelo campo E, campo elétrico. E usa a lei de Newton também, para achar a órbita do elétron em torno do próton, né? É uma estrutura de pensamento que a gente chama de universo físico clássico.